É isso aí. Vamos falar hoje sobre o site Bitcoin Hodler, bitcoinhodler.io. Descubra o poder do HODL. É isso aí, estamos aqui com o Miguel Medeiros. Tudo bom, Miguel? Tudo bom, Davi? E aí? Opa, tudo em ordem, tudo em paz aqui. Muito empolgado hoje para ver o site, o Bitcoin Hodler. Descubra o poder do HODL, olha lá. Então, simule seu investimento em Bitcoin comparado com as moedas fiduciárias. Qual que é o motivo, o propósito desse site? Antes, vamos contar a historinha, né? O Davi tinha feito um vídeo aqui no canal dos Bitcoinheiros sobre o Dollar Cost Averaging, que era basicamente, um desses sites foi esse aqui, né, Davi? Foi esse dcabtc.com. E aí ele me mandou uma mensagem, até vamos colocar aqui no sobre, que eu até colei a mensagem aqui, se vocês quiserem ver a história toda. Mas ele me mandou uma mensagem dizendo que faltava algo desse site comparado com o real. E eu falei assim, nossa, que massa, eu vou pegar algumas horas do meu tempo livre e tentar fazer. E aí que surgiu o site, a ideia do site do Bitcoin Hodler. Então, esse site só existe por causa do Dog, e é por isso que ele está me entrevistando aqui. Isso aí. Então, então o site... Fala aí. Especialmente pela importância, né? Para o pessoal ver, porra, todo mundo fala, sobe, desce, é muito, né, instável, não dá para confiar, Volátil, né? é muito volátil, tal. E se você usar essa técnica bem simples de não, né, depender da volatilidade, eu vou comprar hoje, quando começa a subir, eu vou sair para comprar, vou comprar tudo quando estiver começando a subir, e aí começar a cair, eu vou vender tudo porque eu vou desesperar. Não. Você vai de boa todo mês, toda semana, todo dia, sei lá, você escolhe aí o seu período, né? E vai colocando um pouquinho e tal. No longo prazo, você vai começar a ver aí que a tendência é que você tenha, né, sempre mais acumulado em moeda fiduciária, né, do que o que você investiu. E aí, Exatamente, né? vamos tentar entender por que isso, né, também. Por que que isso acontece? Exatamente, né? E a chave é essa, né? Na verdade, o que é a moeda fiduciária, ela pode ser inflacionada com uma canetada, né? Se um presidente decide imprimir mais dinheiro, ele vai lá, numa canetada, num decreto, ele consegue imprimir bastante dinheiro, né? O que aconteceu com a Venezuela, né? Que ficaram aqueles bolos de dinheiro valendo $1, um bolão de dinheiro, né? Então, eles nada mais, nada menos imprimiram um monte de dinheiro, né? E acabou que o valor daquele dinheiro começou a se perder. Então, aqui, esse site nada mais é do que mostrar a diferença entre uma moeda inflacionária, que pode inflacionar facilmente, para uma moeda deflacionária, que é o caso do Bitcoin, que tem um limite máximo de 21 milhões de unidades, né, de Bitcoins, e a tendência, inclusive, é as pessoas não custodiarem dinheiro da forma correta e acabarem perdendo, deixarem mais inacessível ainda, não vão ter 21 milhões de bitcoins disponíveis no mercado, vão ter menos ainda, porque as pessoas vão perdendo com o tempo. Então, a tendência dela a ser deflacionária é o infinito, assim. Então, aqui esse site, ele mostra para você, olha, se você comprar aos pouquinhos e guardar durante um período, a tendência é de que você mantenha a sua reserva de valor. Então, é basicamente isso. Aqui eu comparei, se você for ver, você pode escolher. Eu coloquei, no início não tinha tantas moedas, mas agora eu coloquei várias moedas. Então, você botei o real, o dólar canadense, o dólar americano, o euro, as libras esterlinas, o iene japonês e os pesos argentinos que eu coloquei. Muito importante. Tá, pesos argentinos, também tem o site em espanhol. Aí eu botei também inglês, francês e espanhol para ter o maior número de pessoas acessando esse site para divulgar mais essa ideia, né? Então, e basicamente, então, você pode escolher sua moeda, que vamos botar o real, aqui eu tinha colocado o peso argentino, mas ó, dá para botar o real, vamos botar, tipo, começar desde o início do ano, que a gente está num período de baixa, para provar que isso até no período de baixa é uma coisa boa. Aí vamos botar, se a gente comprasse, tipo, R$ 10 todo dia, né? Daí, simulando R$ 10 todo dia, eu teria acumulado 0,1 bitcoins desde o dia 1º de janeiro de 2019, que seria um total de R$ 3.070 investidos. E no acumulado, eu teria ganho já R$ 4.737. Ou seja, eu teria um lucro de 54% do meu investimento. Isso comprando R$ 10 por dia, só um pouquinho, assim, sabe? Tipo, bem pouquinho, pouquinho. Você pode suavizar isso, comprar
sei lá, vamos botar R$ 10 por semana, para não ser um investimento grande, ó. Teria R$ 440 investido e no final você tinha um lucro um pouco menor, né? Porque daí você pegou menos a volatilidade. Dá para colocar aí no topo do topo Foi do, 2017? dezembro de 2017. Tá, vamos botar aqui Que aí, né, 2017. você comprou no pior preço possível, entre aspas, né? Tá perdendo, saiu perdendo, começou perdendo, né? Vou botar final de Novembro, novembro. 30 de novembro, isso aí. Tá, vou botar tipo R$ 10 Real, por semana. Ó, teve um período que você foi o período tava. máximo da bolha, né? Foi tipo Sim, o período isso. pior para comprar, digamos, a pior fase para você comprar na vida. Você comprou, começou a dar prejuízo, 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 aí chegou 2019, ó, subiu, já tem 36% de lucro se você tivesse comprado nessa periodicidade, assim, uma vez por semana, R$ 10. Exato. Então, Mesmo mesmo. comprando nas piores horas do Bitcoin, com o tempo, se você manter esse hodl, ser forte, Uhum. ou colocar pouco, a ponto de você não estar tão preocupado, né, com, né, se cair muito, você não vai mudar a sua vida, né? Então, Exatamente. E o que eu falo para vocês é assim, se você é um cara que se segura por um tempo, você faz hodl, você não se preocupa com o preço. Porque tanto faz para você. Inclusive, se cair o preço, você vai achar, nossa, tá em promoção, vou comprar. Você fica um pouquinho mais feliz quando cai o preço, é engraçado. Porque você você é um fala comprador constante, sabe? isso, você vê que está muito embaixo, estou muito debaixo do poço aqui. Por exemplo, em 2019, em fevereiro, você falaria, pô, de repente aqui comprar um pouco mais, entendeu? Vou começar a comprar mais aqui porque tá barato, entre aspas, tá? Tipo, Sim, sim. muito abaixo do que eu comprei inicialmente, que eu já achava um preço bom, né? Porque se eu estava comprando é porque eu achava que o preço era bom, É, né? exatamente. E aqui, Teoricamente. e nesse gráfico você consegue perceber que é realmente melhor comprar na baixa e vender e não vender. Você não precisa como vender, é só comprar na baixa, no caso, né? Você não vai realizar o lucro agora, né? Você vai Porque realmente você acumular vai muito. acumulando muito mais quando está na baixa, entendeu? Então compra sempre quando estiver caindo, você vai lá e dá uma compradinha que vale a pena, né? Mas tem que falar, isso aqui não é A como é que, recomendação, uma sim. recomendação de investimento. Não sou, não tenho. Como é que fala que os caras dão esse disclaimer, né? Que não pode falar que é investimento, então isso não é investimento. Nós Isso não. é só uma constatação da diferença entre uma moeda inflacionária para uma moeda deflacionária, só isso. Exato, não somos consultores financeiros Isso. aí, nada, exato. O, a gente só está, né, isso, constatando, vendo aí, são fatos. Ou seja, você pode, né, aí você toma a sua decisão de acordo com a sua, né, sua escolha. Exatamente. Por isso que aqui é um simular hold, não é nem simular investimento. Basicamente, você simula o que, se você tivesse comprado dessa época aqui, tivesse comprado semanalmente, você teria essa quantidade de lucro, né? Por exemplo, no Bitter, ele tem uma coisa a mais aí que talvez o Miguel adicione aí no futuro, que dá para ver bem como você, quando o preço está baixo, né? Quando o preço está baixo, está ruim, né? Você está debaixo do poço, como você começa a acumular mais BTC. Você vê que quando o preço está alto aqui, você está acumulando menos, aí o preço caiu, foi lá para o fundo, você começa, né, a acumular mais BTC, e esse acúmulo adicional é o que no fim das contas vai te, né, trazer o resultado no Sua longo maior prazo. reserva de valor, né? Exatamente. Você vai acumular mais moeda forte e se livrar da moeda fiduciária no momento que ela está em promoção, né? Como a gente falou, que Uhum, você está debaixo da água, né? Então uhum. justamente nessas horas que você fala, ui, será que eu deveria comprar, tal. Se você acredita a longo prazo, você está querendo fazer hodl, essa é a hora que, né, o bom hodler está falando, opa, agora está valendo a pena eu colocar um pouquinho mais aí no fim do mês. Uhum. Enfim, por exemplo, aqui é um exemplo que fica, acho que mais claro até a quantidade de BTCs que você vai acumulando mais, né? A quantidade de dólares, de euros aqui no caso é fixa, né? Você vai subindo numa progressão aqui linear, né? É que você está Linear investindo chama. X por semana, né? Isso, Uhum. X por semana, bem, né? Mas aí você vê como tem uma diferença aqui no crescimento do Bitcoin. Se Dos você for Bitcoin, né? mais a longo prazo ainda, você vai ver
aquele gráfico Bota até no de 2016, porque 2016 para frente teve uma... teve uma super 2015, eu vou colocar aqui, que é 2015, nossa, tipo 2015 foi bom. você vê como ó, é até a curva inflacionária do BTC é mais ou menos você vai acompanhando a, né? É isso, que no futuro talvez a gente pense, ou seja, o seu hodl talvez tenha até essa configuração aqui, talvez. Uhum, Mas você vê que no início se acumulou muito mais, né? Você vai acumulando, depois o preço, né, sobe e aí né, é muito menos o que você vai acumulando. exatamente. Os primeiros meses foram muitos bitcoins e depois, né, com o preço vai subindo, você vai, né, aumentando o seu valor em moeda fiduciária ou em possibilidade de troca no mercado, mas o seu valor em BTC não vai crescer tanto como ele cresceu no início. Essa é a tendência aí de longo prazo, mesmo para quem está começando hoje. Provavelmente você vai ver essa mesma tendência se o Bitcoin continuar no seu caminho aí, se ele não falhar antes, né? Porque, Por isso que o ideal é falar assim, é para pensar em comprar e ficar rodando por muitos anos, assim. E daí, com certeza, você vai ter uma probabilidade de ter uma reserva de valor bem alta, assim, sabe? Então, compra com o dinheiro que você vai no bar, em vez de comprar e ir pro bar, você usa para fazer um holdzinho que com certeza vai ser uma boa para você a longo prazo, né? é É bem basicamente isso. possível. É para você comparar esse tipo de asset, né? Digamos assim. Né? Essas moedas fiduciárias que podem ser inflacionadas e outras que não podem ser inflacionadas, né? Que é dinheiro de verdade, né? Sim, Inclusive, fica uma dica do Saifedean Ammous, o The Bitcoin Standard. Ele fala isso nos primeiros capítulos, ele explica muito a história do dinheiro e tudo mais. Ele fala muito sobre essa diferença entre dinheiro deflacionário e dinheiro inflacionário. É muito bom mesmo. e não é só as políticas econômicas, tal, é o seu presidente abrir a boca e falar de golden shower, sei lá, e o Exatamente. mercado desabar porque o cara é um idiota, por exemplo, ou porque o cara é analfabeto, ou porque, enfim, a gente Sim. conhece isso, né? Ou porque expectativas de mercado por causa de uma personalidade. O Bitcoin não tem isso. O Bitcoin é puramente mercado aí, gente no mercado comprando e vendendo, e tá muito além, né, de uma política local, porque é uma moeda global, não vai depender de uma jurisdição. No curto prazo, talvez sim, talvez se a China anunciar que vai banir, como várias vezes já fizeram no passado, talvez mova o mercado cada vez menos, porque as pessoas aprendem e aí não, né, já não tem mais tanto medo como no passado. Estados Unidos vai ter regulamentação, tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim, sempre vai ter alguém para comprar e para vender num mercado aí global, e é uma coisa que não depende realmente de nenhuma política local. Essa é uma das vantagens aí dessa moeda. Ela é realmente neutra, não tem nenhuma. Não tem nada que acho que não tem assim, alguma coisa centralizada que poderia abalar o Bitcoin de uma forma que não tenha como recuperar. É. Eu não sei, eu não vejo nenhuma forma aí de abalar o Bitcoin. Você tem algum no threat model aí, no modelo de ameaça, o Bitcoin, o que você vê aí, Miguel, que poderia acabar com o Bitcoin? Hoje em dia é difícil, né? Talvez, eu não sei, hoje em dia, por exemplo, hoje em dia para você lançar uma nova moeda com Proof of Work, que um dos ataques poderia vir através de mineração, você já não consegue lançar nenhuma nova criptomoeda com Proof of Work, a rede é atacada instantaneamente, assim. Então, vai ser muito difícil atacar o Bitcoin, inclusive com Proof of Work, né? Já é muito complicado, assim. E por isso que eu talvez nem vejo outra moeda vindo para competir com o Bitcoin. Mas eu acho que o maior ataque do Bitcoin é o que o Saifedean Ammous disse no livro dele, The Bitcoin Standard, que é o governo decidir fazer dinheiro de verdade de novo, assim. Fazer, digamos, o dólar com lastro em ouro de novo, dinheiro de verdade, hard money. Isso talvez poderia fazer com que o Bitcoin seja desnecessário, por exemplo. Mas eu duvido que o governo, com poder de, numa canetada, inflacionar o dinheiro, fazer um quantitative easing, não vá fazer.
para acertar suas contas. Eu duvido que É o tipo de coisa que nem as shitcoins aí, Ethereum, sei lá, que talvez hoje funcionem, EOS, não sei que as pessoas hoje em dia se conseguem se coordenar, né, positivamente e tal, mas num futuro que se elas chegam, né, na utopia deles de serem a moeda global, de reserva global, essas pessoas são corruptíveis, essas pessoas não vão manter a mesma honestidade que elas mantêm hoje. É uma honestidade, como é que chama? Superficial, aí é para o show, é um teatro que a gente chama de teatro de descentralização. É uma descentralização que ela existe como teatro hoje em dia, porque a honestidade existe porque ela é possível, né? Porque ainda existem nodes que estão verificando, ainda não é grande, ainda não está tão bloated, que já não são só algumas entidades que estão coordenando, que são, né, servidores, mineradores dessa rede. Enfim, como a E é gente. muito mais centralizado que o Bitcoin, né? A mineração dessas moedas, né? Sim, por Então, mais descentralizadas, entre aspas, que sejam, elas são centralizadas e têm tendência à centralização no longo prazo, se funcionarem, se as pessoas começarem a usar, se realmente ela encher de transação. Essas moedas, tipo os forks aí do Bitcoin, que dizem que são mais úteis ou que têm mais possibilidade de futuro, tem mais possibilidade de se transformar em um grande sistema de controle aí para de segurar em, sei lá, 10 servidores centrais que vão fazer todas as verificações e todas as transações por você. Você não vai rodar um Node, ninguém vai gastar $50.000, $20.000 para ter uma infraestrutura para ficar rodando Node. Ou poucas pessoas vão fazer isso e essas poucas pessoas são corruptíveis, como hoje em dia os poucos bancos que existem também então aí, né, se juntam, se unem, fazem sim. esquemas entre eles aí para manter a classe, né? Manter o. É por isso que eu acho que o único jeito, o melhor ataque seria esse ataque, digamos, de consertar as moedas fiduciárias. Mas mesmo se consertar, o que garante que no futuro vai acontecer um novo escolamento do laço com ouro ou com um hard money de verdade? E o que garante isso? Nada garante. Por isso que o que garante mesmo para mim é a criptografia do Bitcoin e isso para mim é o que basta. Por isso que eu tendo a preferir Bitcoin do que as moedas fiduciárias, entende? Porque eu confio mais na criptografia em rede centralizada do que numa canetada do governo. É por esse motivo, assim, o É principal. isso aí. É isso aí. É uma rede neutra e que mantém em xeque, mesmo que isso você falou, mesmo que aconteça o que o SafeDIN aí prevê, que pode acontecer, que o governo volte a ter uma política monetária mais dura, né, mais baseada em algum hard asset, não vai ser ideal, com o tempo, vai ser um teatro inicialmente, com o tempo Uhum. vai se transformar no mesmo que a gente já teve. Então o Bitcoin aí, você libertário, você que quer ação, né? Você que acredita na ação e não em esperar O votação, esperar o algoritmo, né? governo, né? Você que acredita em ação agora, exato. O Bitcoin é a única É a solução, melhor forma que é a a gente melhor tem, né? forma, né? Talvez. O Avelino fala do ouro também. Pode ser o ouro também É que o ouro, na última. A diferença que eu vejo principal do ouro, além de, claro, você poder, né, movimentar. Se você tem 1 tonelada de ouro, para você movimentar essa tonelada de ouro vai ser muito complicado. Você tem 1 milhão de bitcoins, você movimenta assim, você dá um estalo, já, pum, já movimenta. Então, e outra coisa também é que o ouro, você não consegue guardar o seu ouro na cabeça. Se no final das contas você só tiver as chaves privadas na sua cabeça, você consegue esconder do Estado, né? Ele não consegue ter o poder direto à tua mente ainda. Agora, o ouro você não consegue. Então, se o Estado, no final das contas, quiser, ele vai lá com um detector de metais e acha teu ouro. Entendeu? Não, Já o Bitcoin, não. eu vejo o ouro como um second layer aí, uma forma de você, sei lá, para poder dar esmola na rua, por exemplo. Porque você não vai dar esmola em Bitcoin. O mendigo, você Não. nunca espera que um mendigo tenha
um celular carregado o tempo inteiro. Pode Sim. ser que tenha um celular no futuro, mas não sei se carregado o tempo inteiro, tal. Enfim, aí nesse caso, né, para não excluir, porque a gente, né, não quero ser muito elitista, né? A gente vai acabar sendo um pouco elitista pensar que todo mundo no mundo inteiro vai usar Bitcoin. Aí eu vejo o ouro talvez como um second layer, não para grandes quantias. Ao contrário, hoje ele serve para grandes quantias. No futuro, onde a gente tem a consciência monetária mais elevada, o ouro termina voltando a ser as pepitas no dia a dia, no, tipo, para aquelas pequenas transações que você não tem outra alternativa e ninguém está querendo mais moeda fiduciária, porque o papel já não vale nada. Nota promissória já não vale nada. As pessoas querem hard money, porque tem essa consciência. Né? Eu tô para ver o que vai acontecer se estourar mais uma crise mundial, né? Porque já está tendo quantitative easing em cima de quantitative easing agora nos Estados Unidos e eu tô para ver o que vai acontecer, porque vai ser a primeira crise mundial com Bitcoin no mundo. Então, eu quero muito saber o que vai acontecer, se a galera vai correr para o Bitcoin ou vai correr para o ouro, para onde, o que vai acontecer, né? Para a galera se proteger dessa crise, né? Eu quero saber muito para onde que vai, para onde que o dinheiro vai correr. E agora tem uma solução que não tinha antes, né? E eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer, né? Realmente vai ser a primeira, inclusive acho que é por isso que essa crise está sendo alongada. E a gente não está deixando, não, né, os powers, o pessoal que está aí comandando as políticas monetárias que mantém, né, a crise, estão segurando forte né, Estão imprimindo mais, né? essa desinflação, esse período de bust, de Uhum. queda, que é natural do mercado geralmente, mas estão segurando aí porque acho que estão temerários ainda, não tem ainda uma resposta ao que agora as pessoas, né, o que o livre mercado tem aí como resposta a uma possível crise do ponto de vista monetário, né? Como a gente pode se proteger. Eu espero que as pessoas se protejam comprando Bitcoin e aí vai ter uma bull run assim absurda e talvez seja realmente a primeira bull run que esteja tipo uma pré-hiper-bitcoinização, sabe? E onde as pessoas realmente entendam o que é a criptomoeda, a massa, né? Porque hoje em dia a gente está restrito a um número muito pequeno. Se você for ver, tipo, é muito pouca gente que sabe realmente sobre o assunto, que conhece, o que tem, né? A maioria está testando agora, né? Quando eu falo para tem algumas pessoas que não acreditam em mim, que já passou a época de ser um early adopter, e às vezes eu tento explicar para as pessoas que não, todo mundo que entra hoje já é um early adopter ainda, sabe? Sim. E aí as pessoas ficam meio chocadas com isso, mas aí eu falo, então compra um pouquinho por semana para você entender a tecnologia, né? Para você entender, faz uma transação, doa para alguém ou doa para o teu amigo que não conhece, faz alguma coisa assim para a pessoa entender como é que funciona, como é que guarda, como é que é uma carteira, o que é chave privada, o que é chave pública como é que funciona essa rede centralizada para justamente você estar na fase de educação ainda, sabe? Então, eu quero ver muito o que vai acontecer, se rolar uma crise mundial, qual que vai ser, o que os investidores vão fazer para guardar, para ter reserva de valor. Se vai correr para o ouro, qual que é o hard money da vez, sabe? Se vai ser o ouro ou se vai ser o Bitcoin. Eu estou muito curioso, eu quero estar vivo para ver isso acontecendo. Vai ser, acho que uma mistura aí dos dois, provavelmente. Espero que flua para o Bitcoin, que não role um golpe financeiro aí, digamos, em alguma shitcoin mais centralizada, que eles saibam, que algum grupo Ah, aí saiba que possa controlar e criar uma histeria em relação a essa shitcoin que eles estão acumulando. Enfim, é possível também, vai acontecer. Por isso que essas out-seasons não são tão improváveis. Ainda existem players no mercado que acreditam que podem controlar uma chain, né, essa narrativa de blockchain, narrativa de criptomoedas como um todo, né, ainda existe uma competição entre. Quando eu vejo as pessoas competindo, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Ether, não tem competição. Eu não entendo para que, porque não tem com quem competir. Uma coisa, o cara do Ethereum é um cara que é um profissional do Ethereum, um cara que tem interesse
não tem ninguém no Bitcoin como é que chama? Que responde pelo Bitcoin, ou que possa falar pelo Bitcoin, ou que possa, tipo, realmente, né, ter uma posição central do Bitcoin. Então, quando eu vejo Até, por esses exemplo, a Monero, debates, tinha um desenvolvedor que tinha o Satoshi da Monero, ele saiu fora da comunidade até. Seria um exemplo de um outro Satoshi, por exemplo, que saiu fora. Mas eu não sim, vejo... O que eu vejo, assim, é que Bitcoin é um protocolo, né? Igual a internet, né? É igual você tentar competir com a internet. Você quer criar uma internet 2.0 com uma tecnologia melhor e tal, você pode até ter tecnologia melhor, mas a cultura para a gente trocar tudo, inclusive hardware, né, e tudo mais, é muito mais complicado. Não vou dizer que é impossível. Não é impossível, né? Podem criar um Bitcoin e tal que seja melhor, inclusive, e que consiga mudar a cultura por trás de todo mundo e realmente todo mundo migrar para essa nova moeda. É possível, mas é tão difícil que eu não vejo, sei lá, a curto nem a longo prazo isso acontecer, sabe? aí a Tipo, gente é igual. volta, Miguel, naquele tema da escassez digital, né? A grande invenção, no fim das contas, não é a tecnologia, é a escassez digital, é o fato de que existe uma quantidade limitada desse asset digital, desse ativo digital. Essa é a inovação. Então, se você tem uma competição e essa competição pode ganhar, a inovação foi para o saco, porque ninguém garante que outra competição não possa vir no futuro, Uhum. entendeu? Então, do ponto de vista monetário, você pode criar uma nova moeda keynesiana e, né, e mudar isso, mas não vai ser a mesma coisa, não Green é é uma sound tentativa money, disso, não né? é sound money, não é Sim. se o Bitcoin for destruído por qualquer que seja o motivo, ou seja, acabar a Ledger, sei lá, os nodes todos fritarem, todos, absolutamente todos, não sobrar nenhuma cópia da blockchain, todos fritarem, acabou essa história de escassez digital. Não existe mais, entendeu? E seria talvez a única forma de destruir o Bitcoin, que todos os nodes fritassem. Porque enquanto existir 10 nodes espalhados pelo mundo, verificáveis, com os hashes lá, o Bitcoin continua existindo, entendeu? Ia ter que derrubar até satélite hoje em dia. E hoje em dia, exato, até satélite você vai ter que derrubar. Não sei se eles têm armazenado. Não, deve ter armazenado no satélite. Tem um full node no satélite, com certeza. Não, acho que ele só faz relay, o Já satélite. faz relay? O Mas uma hora armazenamento. vai ter um full node lá em cima, com certeza. Possível que tenha também armazenamento. Tá? Mas enfim, o que eu digo é que existe armazenamento no mundo inteiro, e nerds, e pessoas paranoicas, e a Provavelmente alguém já imprimiu, já. Alguém já imprimiu, imprimiu tudo. exato. E a cultura mais paranoica nesse sentido está no Bitcoin. Ou seja, todas as outras chains vão. É full node, para quê? Não, você só precisa saber das suas transações. Para que você precisa saber das transações de todo mundo, ou ter uma cópia das transações de todo mundo no seu computador ou na sua comunidade? Para quê? Né? Isso é besteira, isso é para paranoico. Não, esse é um novo paradigma. Essa é a revolução. Esse é a grande diferencial do Bitcoin, e que você não vai encontrar em nenhuma outra criptomoeda por aí. Que hoje em dia que não vai ter essa Até encontra, possibilidade. mas você não vai ter a mesma cultura que tem já o Bitcoin e o que o Safe Fazendo até comenta que é o First Move Advantage, né? Que você tem, ele teve anos na frente de todo mundo, já tem uma infraestrutura toda focada só para o Bitcoin e tal. E é muito difícil você replicar isso em outra rede centralizada, sabe? É muito difícil. Mas, de novo, não é impossível. Pode fazer, pode tentar fazer, mas é uma batalha quase perdida, é uma guerra quase perdida, sabe? Tipo, você pode tentar. Vai lá, cria lá o Bitcoin Cash, Bitcoin Cash 2, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Tenta aí, vamos ver se você consegue, entendeu? Eu acho um bom ataque o Bitcoin sofrer isso agora no início. Eu acho que Claro. deixa mais resiliente, inclusive, a rede inteira. E no final das contas vai disseminar a cultura correta. Então, eu acho que o Bitcoin tem que ser realmente atacado de todos os cantos. Inclusive, ia ser bom se os governos voltassem a ter um lastro legal do dinheiro. Isso é um bom ataque ao Bitcoin, né? Isso ia ser bom. Eu acho legal o livro de Seyfardim que ele fala sobre isso, e eu acho isso muito legal. Tomara que aconteça, para a gente ver o que vai acontecer. Mas eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho que poder corrompe e eles são muito corruptíveis, esses políticos. Então, por isso que eu acredito muito mais em criptografia e não numa palavra de uma pessoa, sabe?
sim. Mas eu acho bom, eu acho bom. Quanto mais ataque o Bitcoin, melhor, eu acho. Não, sempre, claro, sempre, não tem dúvida. E outros testes de rede, você falou Monero, Monero é justo um exemplo bom aí de uma rede, talvez, como é que chama? Legítima, né? Tem uma chain legítima, tem uma tecnologia diferente, tem Sim. propriedades diferentes, te traz aí um benefício. Obviamente não é automático, não é mágico, você tem que saber usar também. Não é que você automaticamente está usando Monero, você está anônimo. Você comprou na exchange, você não está anônimo. A exchange sabe quando você comprou. Você É, passou para alguém, deu seu nome, a pessoa sabe quem é, ela sabe que você tem, tá? Ela não sabe quanto, é diferente do Bitcoin. Tá? O Bitcoin também você pode criar hops, tem ferramentas também. Pois é. E Monero, bom, enfim, Monero tem o mesmo problema, enfim. Monero tem o Monero, mesmo problema. E pior que o Monero tem um monte de bug que eles viram na questão de esconder o saldo e tal. E é difícil de escalar isso aí também. É um negócio tipo, muito o mais complexo. difícil do Monero é isso, é escalar. Hoje em dia ele tem poucas transações por bloco, mas fazer como é que fala? O sync aí da blockchain já é uma dor, porque É um também problemaço, né? o RingCT, ele também a fazer as verificações, acho que é bem mais complexo do ponto de vista criptográficos, tem que é muito Eles mais melhoraram bastante, mas ainda assim é difícil mesmo. É complicado, assim. não é mágica, não tem mágica.